E o Corinthians já tem aprovação do Conselho de Orientação do clube para fechar acordo de cerca de 45 milhões de reais com holding brasileira e evitar mais um grande problema na FIFA. A atacante marroquino Zakaria Labiat falou sobre a sua adaptação nos primeiros meses de Corinthians e o atacante holandês Memphis não jogou nem metade dos jogos do Corinthians nesse campeonato brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o meia atacante marroquino Zakaria Labiat. O Labiat falou sobre a sua adaptação nos primeiros meses de Corinthians. O Labiat chegou no início da temporada, acabou se tornando uma das primeiras contratações do Corinthians dessa temporada de 2026. Jogador que chegou cercado de algumas polêmicas, principalmente envolvendo declaração do Dorival, que não conhecia o atleta, que não havia pedido a sua contratação, e também pelo fato de muitos ligarem a chegada do Labiat através de uma indicação do Memphis, o que sinceramente é algo muito normal e benéfico. Estamos falando de um grande atacante do futebol mundial. Enfim, o Labiat chegou cercado de algumas dúvidas também, não teve oportunidades com o Dorival. Com a vinda do Diniz, as coisas para o Labiat acabaram melhorando, marcou 2 gols importantes. Já completando 4 meses de Corinthians, ele acabou concedendo uma entrevista ao GE e acabou falando sobre adaptação, pressão no Corinthians e tudo mais. Vamos para as palavras dele. Tem sido muito bom. A minha adaptação no Brasil é fácil. Eu já falo e entendo português. Os brasileiros são como os marroquinos, muito adoráveis. Eu já conheci alguns jogadores do Corinthians, como Memphis e Carrilho. Eles me ajudaram. Corinthians é um grande clube. A pressão é grande. Estou muito feliz no clube, principalmente nos últimos jogos que pude marcar 2 vezes para ajudar o time. Eu acho que vou ajudar bastante o time, me sinto bem. Estou treinando todos os dias, a temporada não acabou. Terminamos a primeira parte com uma boa vitória contra o Grêmio. Me sinto ótimo, tenho certeza que vou fazer a torcida ficar muito orgulhosa. A minha opinião quanto a essas palavras do Labiat é a seguinte: estamos falando de um jogador que teve um início muito complicado com o Dorival que deixou o comando do Corinthians no início do mês de abril, e com a chegada do Diniz, o Diniz absolutamente que passou a testar todos os jogadores e dando oportunidades. O Labiat acabou aproveitando muito bem as oportunidades que ele teve. Marcou um gol importante pela Libertadores, garantindo um empate fora de casa. Marcou um gol também importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro, garantindo uma vitória nossa dentro da nossa casa, em jogo ali, lutando para sair de Z4 da competição. Então, um jogador que acabou ganhando espaços com o Fernando Diniz. Sinceramente, espero que o Labiat continue ganhando cada vez mais espaços. É um jogador que tem qualidade. O Labiat tem boa técnica, pega bem na bola. É um jogador que se apresenta todas as vezes que ele jogou mesmo, ele nunca se escondeu. Então, é um atleta que eu acredito que vai seguir evoluindo com o Fernando Diniz. Quanto mais jogadores evoluindo o nosso timão tiver, absolutamente que será somente vantagem. Então, eu particularmente acredito que o Labiat vai continuar evoluindo, e ele falou algo também muito importante, que mesmo nas férias o jogador continua treinando. E agora vamos falar sobre o atacante holandês Memphis, o único jogador do elenco do Timão na Copa do Mundo 2026, acabou não jogando nem metade dos jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro. 2026 tem sido bastante complicado para o atacante holandês Memphis dentro do Corinthians, atleta que não participou da maioria dos jogos do Timão. Primeiramente, no início da temporada, ele acabou tendo uma pré-temporada tratando
um problema no joelho, demorou para fazer a sua estreia. Aí, quando jogou, o Memphis acabou sofrendo, podemos dizer que ele sofreu 2 lesões. A primeira lesão, uma lesão muscular na coxa direita, que era para durar no máximo tempo de recuperação 1 mês. O Memphis acabou ficando mais de 2 meses fora. E também fala-se que ele teve uma contratura muscular e que, claro, teve um erro durante o tratamento para a recuperação dessa lesão. Fato é que no Campeonato Brasileiro, o Corinthians está tendo muitas dificuldades para marcar gols. Temos um dos piores ataques da competição nacional. O Memphis, único representante do Corinthians na Copa do Mundo, um dos principais atacantes do futebol mundial, não jogou nem metade dos jogos do Corinthians no Brasileirão. Foram 18 rodadas que o Corinthians fez antes da paralisação para a Copa do Mundo e o Memphis jogou apenas 8 jogos. Marcou apenas 1 gol em um clássico contra o Santos na Vila Belmiro e um golaço, mas infelizmente, devido a lesões e também o início de temporada fazendo um tratamento no joelho, o jogador acabou participando de poucos jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro e também, claro, nas outras competições. A minha opinião, quanto ao Memphis ter se ausentado da maioria dos jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro, vamos lá, o Corinthians fez 18 jogos no Brasileirão, o Memphis disputou apenas 8. E o Corinthians com muitas dificuldades no Campeonato Brasileiro. Vou ser sincero com vocês, para mim, a principal dificuldade, aliás, uma das principais dificuldades que o Corinthians teve para marcar gols no Campeonato Brasileiro foi justamente a ausência do Memphis. O Memphis, ele tem muita qualidade. Existem os críticos? Sim. Falam que o Memphis ganha muito, que o Memphis tem que ir embora, mas eu acredito que a maioria desses críticos admitem que quando o Memphis está em campo, o Yuri Alberto consegue jogar melhor, o Rodrigo Garro tem mais opções. Lembram da época famosa do trio Jim? Garro, Yuri e Memphis? Então os 3 acabam se potencializando. O Memphis, estando bem fisicamente, ele potencializa e muito Rodrigo Garro e Yuri Alberto. Por isso que eu falo para vocês que o Memphis tem que ficar. Estamos falando de um jogador que tem muita qualidade. O Corinthians não pode perder jogadores com qualidade. A campanha nossa no Campeonato Brasileiro e a quantidade de jogos que o Memphis fez acabam aí combinando as coisas. Mas, enfim, infelizmente os políticos não querem que o Memphis fique. O contrato dele vai vencer dia 31 de julho e até agora a expectativa para renovação, fala-se que o Corinthians fez uma proposta, mas até agora não temos aí nenhuma previsão de se teremos uma resposta, se realmente ele fica ou se vai embora. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre aprovação. O Corinthians já tem a aprovação necessária do CORE, o Conselho de Orientação do clube, para definir de uma vez por todas, para concluir acordo milionário com holding brasileira bilionária, acordo envolvendo cerca de 45 milhões de reais para evitar um grande problema, na verdade, um novo transfer ban na FIFA. O Corinthians tem prazo está acabando o prazo para pagar a quem diga que são 35 milhões, a quem diga que são 40 milhões, a quem diga que o valor é maior. Mas o Corinthians tem até terça-feira, dia 16 desse mês, para pagar o Tajeres, da Argentina. O Andrés Fassi havia dado uma entrevista, dado um prazo até a última sexta-feira, dia 12, devido ao bom relacionamento com o Marcelo Paz, decidiu dar mais um prazo até a terça-feira, dia 16. O Corinthians acabou assinando um termo de comprometimento. Na verdade, o Corinthians acabou dando garantias que estava muito próximo de fechar um acordo com a holding brasileira que movimenta bilhões por ano, a Outfield. Destaque que alguns meses atrás eu já havia informado a vocês com exclusividade que o Corinthians estava fechando acordo com a Outfield, mas até o momento ainda esse acordo não havia sido concluído, porque o Corinthians precisava apresentar garantias bancárias à empresa, e parece que tudo está resolvido. Para se ter uma ideia, pelas informações da Central do Timão,
acabou acontecendo uma reunião às pressas do CORE, o Conselho de Orientação do clube, na última sexta-feira, dia 12, justamente quando acabou o prazo que o Andrés Fassi havia dado primeiro. E acabou concedendo uma nova anuência ao presidente Osmar Stabile para avançar nesse acordo com a Outfield. A empresa assumirá a dívida que o Corinthians possui junto ao Tajeres, e aí o Corinthians vai ter esse problema aí do risco de um novo transfer ban resolvido. Com a operação, o Corinthians deixará de dever diretamente ao clube argentino e passará a ter o compromisso financeiro com a Outfield. A medida faz parte da estratégia para que o Corinthians não sofra um novo transfer ban e acabe ficando impedido. Aliás, o Corinthians já está impedido de registrar novos jogadores. O acordo prevê que o valor seja quitado pelo Corinthians em 26 parcelas e, como garantia de recebimento, o Corinthians acabou colocando os contratos com a Brax e também algo envolvendo o contrato com a Liga Forte União, envolvendo os direitos de transmissões do Campeonato Brasileiro. Então, agora o Corinthians tem a liberação do CORE. Acredita-se que nas próximas horas esse dinheiro será liberado. A minha opinião, quanto à aprovação do CORE para o Corinthians fechar acordo com a Outfield, envolvendo cerca de 45 milhões de reais para pagar o Tajeres pela dívida do Garro, é a seguinte. Primeiramente, não sabemos exatamente quais os valores que o Corinthians está pegando da Outfield. Vamos lá. O CORE aprovou. O CORE não iria reprovar. É o mesmo CORE que recomendou a aprovação das contas da gestão do Osmar Stabile referentes à temporada passada, mesmo com um déficit acima de 143 milhões e com uma auditoria independente fazendo vários alertas sobre os riscos dos números, sobre os riscos financeiros que o Corinthians tem. Infelizmente, o Corinthians vai piorando, tem suas finanças pioradas a cada dia. Então, não haveria a reprovação. Agora, a forma, o método é um empréstimo com garantias, porque o Corinthians está envolvendo os contratos da Brax, que é a empresa de placas de publicidade da Arena, e o contrato da LFU, a Liga Forte União. Então, esse é o método que a atual diretoria resolve as coisas. Acaba comprometendo receitas futuras. Ou seja, uma diretoria que não consegue atrair novas receitas, uma diretoria que não consegue trazer dinheiro novo para o clube, não consegue fechar grandes acordos de patrocínios, acaba tendo que fazer isso. Ou seja, isso não é solução, e sim está jogando o problema lá na frente, administrando uma crise. Por exemplo, a crise de repente sofrer um transfer ban. Só que lá na frente, aliás, não tanto lá na frente, a conta vem. Então, infelizmente, uma gestão que não consegue trazer dinheiro novo acaba tendo que fazer esse tipo de negociação para não sofrer um novo transfer ban. Corinthians, que já está com transfer ban, tem que pagar cerca de 8 milhões de reais para o Philadelphia Union, pela última parcela do Martins, mas é a única forma que a atual diretoria tem para conseguir resolver as coisas. Mais um empréstimo, mais um comprometimento de receitas, um acordo aí que está sendo fechado com essa holding brasileira, volto a dizer, uma empresa que movimenta bilhões por ano e que agora vamos aguardar, né? Primeiro tem que esperar o dinheiro cair na conta, mas o CORE aprovou mais uma vez e volto a dizer, depois de tudo que aconteceu, o CORE não iria reprovar. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!